Como funciona o Carb Up antes do show? Reta final de preparação, você diminui o volume de treino? Como evitar que fique flat ou retido pós-Carb Up e como reverter caso aconteça um dos dois? Quanto gasta em média em uma preparação? Fala galera, beleza? Hoje eu vim aqui gravar esse vídeo para vocês e como prometido vou responder as perguntas que eu abri na caixinha de perguntas no meu Instagram. Deixei aberto essa caixinha relacionado a perguntas sobre preparação, dieta, treinamento, finalização, tudo que envolve a vida de atletas. Então eu abri a caixinha, deixei lá para vocês fazerem as perguntas, tirarem suas dúvidas. E aqui eu vou selecionar algumas perguntas que foram bem elaboradas, né, para a gente poder responder para vocês e agregar no conhecimento de vocês e no dia a dia. Para quem não sabe, eu irei competir dia 24 no Olímpia Brasil, que vai ser em São Paulo. Hoje é segunda-feira, dia 19, então tenho mais 5 dias, né, para a competição. Estou na minha reta final, a gente está no momento fazendo uma desidratação para poder chegar com o físico mais seco e também para poder bater o peso da categoria. Ainda preciso tirar em média 3 a 4 quilos para ficar dentro do limite e poder competir. Então, referente a isso, eu abri a caixinha de perguntas para que vocês saibam também e possam tirar suas dúvidas relacionadas a isso, sobre finalização, sobre o que eu posso agregar para vocês e que vocês não saibam sobre a rotina, a preparação e vida de um atleta. Aqui tem a primeira pergunta, que é do Gabriel Nogueira. A pergunta dele é: como funciona o Carb Up antes do show? O Carb Up após a desidratação. Essa fase de desidratação a gente faz uma depletação do físico, que é eliminar glicogênio muscular, e o Carb Up entra para a gente fazer a reposição de glicogênio. A gente depleta o glicogênio para depois encher, só que a gente enche com o mínimo de água possível e o máximo de carbo que a gente consiga ingerir sem prejudicar o físico da gente na competição. Esse momento é feito para que a gente consiga elevar a musculatura e mantendo ela super seca, bem definida, para a gente poder apresentar no palco a sua versão mais definida possível. O Carb Up, cada preparador tem uma base de Carb Up, né? Tem uma estratégia que é utilizada. Geralmente a minha eu tenho utilizado pão integral, arroz, tilápia e frutas. Não foge disso, é basicamente o que eu costumo comer durante a minha preparação inteira. Então nessa reta final a gente não altera muito os alimentos que está ingerindo, a gente só altera a questão da quantidade. Então eu não sei dizer basicamente como será a minha estratégia de Carb Up, porque a gente precisa avaliar primeiro como o físico vai estar para abordar a melhor estratégia para que eu tenha o melhor resultado possível. Mas a base sempre é essa, como o nome já diz, é um Carb Up. A gente faz uma estratégia de comer basicamente somente carboidratos. Tem a questão de ingerir um pouco de proteína, mas isso depende de cada treinador. Tem treinador que não utiliza proteína nenhuma no Carb Up e tem outros que utilizam proteína, gordura e entre outras coisas. Essa pergunta é da Janaína Mello. Como funciona esse cálculo de quanto o atleta precisa ingerir de água nessa fase? O cálculo é baseado mais ou menos 100 ml por quilo peso corporal. Então, como eu estou com 85 quilos mais ou menos, eu teria que tomar 8 litros e meio para desidratar. Mas isso depende também do quanto a pessoa já ingere, entendeu? Então assim, se a pessoa tem um costume de tomar 2 litros, independente da pessoa, se ela tem o costume de tomar 2 litros de água durante o dia, ela vai precisar tomar os 8 litros e meio. Se for uma pessoa com o mesmo peso corporal, mas que ingira 4 a 5 litros no dia e consiga ficar com uma qualidade boa, ela não precisaria atingir, né? Não precisaria ingerir 8 litros e meio. Na verdade, ela poderia ingerir 80 ml por quilo corporal. Isso faria que ela ingerisse um pouco menos do que 8 litros e meio, mas já seria o suficiente para ela desidratar. A desidratação, a base é 100 ml, mas vai muito do quanto a pessoa já ingere no dia. Se ela já tem o costume de ingerir uma boa quantidade, não necessariamente precisa ser esse 8 litros e meio. Pode ser um pouco menos. Então tem toda uma avaliação do contexto que ela está utilizando, de água, de dieta, como que tá o físico dela no momento, se ela precisa tirar muita água do físico ou não. Então a abordagem inicial vai muito de como tá a pessoa e do que ela já vem fazendo. Mas a base, né, é de 100 ml por quilo corporal. Pergunta do Matheus Pires. Reta final de preparação, você diminui o volume de treino? Eu costumo diminuir sim, um pouco o volume de treino. Volume de treino, como nessa reta final a gente tá comendo um pouco menos de carboidrato, a gente vai ficando mais cansado, eu opto por reduzir o volume e manter a intensidade do treino na medida que eu consigo treinar. Então não adianta eu fazer um treino muito volumoso, porque assim eu vou depletar ainda mais glicogênio, gastar ainda mais energia no momento que eu já
tô desidratando, que eu já tô num déficit de calorias bem acentuado, então não há necessidade de fazer um treino muito volumoso. E entra no contexto também de como tá a pessoa, de como tá o físico dela, do quanto ela precisa depletar, eliminar água. Então se ela precisa de muito, o volume de treino é adequado para isso, mas se ela não precisa desidratar tanto, o físico dela já está bem definido, a gente reduz o volume de treino, a gente mantém a intensidade alta, mantém algumas técnicas para manter um bom volume também, não precisa baixar tanto. Eu costumo manter um volume de 5 a 6 exercícios durante o treino, adiciono algumas técnicas para poder extrair mais, mas eu costumo treinar num volume de treino baixo, com uma intensidade mais alta. Não costumo fazer 8 nem 9 exercícios, acho que é muito exercício e acaba gastando muita energia nessa fase, que eu acho desnecessário, mas varia de caso para caso. Pergunta do Douglas Ramos. Nessa fase eu sinto muito frio, você sabe explicar o porquê? Será que é por conta da água? Eu não acho que é por conta da água, geralmente a gente sente mais frio nessa fase devido ao percentual de gordura, porque quanto menor o percentual de gordura, a gente sente mais frio, não tem aquela camada de gordura para proteger a nossa musculatura, então o vento gelado bate direto no músculo e isso faz com que a gente sinta mais frio, tanto no músculo quanto nas articulações, nos ossos, então é mais devido ao percentual de gordura. E o Douglas, para quem não sabe, é um atleta que eu estou preparando, ele vai competir no Olímpia também, então ele tá bem seco, é um atleta que vai surpreender muita gente, tem um potencial genético muito bom. E Douglas, por você estar bem seco, é justamente por causa disso que você está sentindo frio, é o BF baixo que tá fazendo isso, mas passando o campeonato, adquirindo um pouquinho mais de peso, aí você vai ver que já vai sumir rapidamente. Pergunta do Alan Duarte: como evitar que fique flat ou retido pós carb up e como reverter caso aconteça um dos dois? Ficar retido pós o carb up é um sinal que você errou nessa estratégia que você teve, que você não fez uma boa abordagem nesse dia de carb up. É muito complicado você errar, né? Porque você precisa de um tempo maior para poder fazer reajustes e poder retomar o físico e trazer ele para bem, né, de volta. Então é muito complicado. O mais certo de um carb up é você, a cada refeição, ir avaliando o seu físico para que você veja a resposta que ele teve, se ele encheu bem o seu físico, se não encheu, se está passando do ponto. O correto seria você comer um carboidrato não tão elevado na quantidade, né, uma quantidade não tão elevada, para que você possa ter um manuseio, um controle melhor do seu carb up. Você abusar na quantidade faz com que você fique retido, e o ficar retido é muito complicado, porque às vezes você pode ter adicionado muita água durante o carb up, fazendo com que seja muito difícil você conseguir melhorar. Tem gente que entra com uma estratégia de usar diurético, fazer um cardio ou até treinar durante o carb up. Porém, isso não é determinante, né, para que você consiga melhorar o físico novamente. Pode ser que sim, mas pode ser que não. A melhor estratégia é você ir adicionando os carbos aos poucos, você comer e posando, você ir avaliando o seu físico a cada 30 minutos, 1 hora, para que você não perca o feeling dele. Se você perder, né, se você ficar flat, retido, dificilmente você vai conseguir melhorá-lo novamente. Ficar flat é quando você não conseguiu encher devidamente, e quando você fica retido é porque você passou do ponto. Então sempre fazer um controle do carbo, ir posando, ir avaliando o seu físico para ver como ele vai respondendo e você conseguir manusear e ajustar o carboidrato da melhor maneira possível. Essa pergunta é do Vitor Navy Bully, é o rei dos bullies aí, ele tem um canil no Rio de Janeiro, é meu cliente também, meu amigo. Qual a principal mudança na alimentação nessa reta final? Cara, para mim, nessa reta final foi uma estratégia um pouco diferente. A gente tinha o costume de reduzir drasticamente o carboidrato, nessa reta final. A maioria das finalizações são assim, a gente reduz drasticamente o carboidrato para depletar o físico, para ele chegar no ponto do carb up, no ponto correto para fazer o carb up e você ter uma boa absorção do carboidrato. Nessa estratégia que eu tô fazendo, o meu treinador mudou, nunca havia feito dessa maneira. Estou fazendo essa reta final com a proteína baixa e o carbo moderado. Porém, dentre todo o planejamento, né, toda a preparação, essa está sendo a dieta com o menor volume calórico de todas. Então a ideia é conseguir depletar, mas mantendo o carboidrato para que eu consiga depletar melhor, de forma mais tranquila, mais saudável e com o músculo cheio.
entendeu? A gente não quer zerar o carboidrato, não quer tirar o carboidrato, né, ou comer minimamente para deixar o físico flat, é deixar o físico bom até na finalização e quando chegar no carb up, fazer um carb up controlado sem precisar exagerar, comer muito, porque no carb up comer muito é uma coisa complicada, você pode ter uma dilatação abdominal muito grande, você pode passar do ponto, então é meio arriscado. A gente sempre faz a preparação com uma estratégia de ir dosando tudo e acompanhando a cada dia, ver o físico 1, 2, 3 vezes ao dia para a gente ver a resposta e para a gente ver o que será feito no dia seguinte. A gente não faz uma finalização vendo o resultado físico a cada 3 dias, uma semana. Não, a gente acompanha todos os dias. Então a dieta pode variar de um dia para o outro, ou no mesmo dia ela pode ter algumas alterações, vai de como o corpo responde. Pergunta do Rodrigo Antunes: quanto gasta em média em uma preparação? No caso, se não tivesse patrocínio. Isso é um ponto muito complicado, porque uma preparação envolve muitas coisas. Na alimentação, gasta em média uns R$2.000 por mês, isso na alimentação, só com a dieta. Tem mais a suplementação da Dragon, como é uma suplementação importada, ela tem um custo mais alto, porém a qualidade do suplemento é bem superior, então compensa bastante. Então tem a dieta, tem suplemento, tem academia onde eu treino, a mensalidade é R$180. O meu treinador, que eu pago mensalmente também. Uma equipe de fisioterapeutas, esses eu tenho parceria, então eu não pago, mas girando tudo no mês, seria um custo médio de R$2.000 a R$5.000 tranquilamente. Isso, né? Então esse é um gasto, o meu gasto médio é de um atleta classic profissional. Isso pode variar de categoria para categoria, porque tem categoria que come mais, como uma Open. A Open pode chegar a comer R$4.000 de dieta, né, no mês. Agora para uma biquíni pode ser bem menos, porque come muito menos do que um classic, do que um Open. Então varia. Então a média que eu gasto mensal é entre R$2.000 a R$5.000, R$6.000. Dentro de uma preparação. Outra pergunta aqui, do Matheus Pires. Matheus Pires também é um preparador de atletas. Ele mora no interior de São Paulo, acho que em Botucatu ele mora. Tem vários atletas que ele prepara. Tô pensando em trazer ele para fazer um treino aqui, trazer alguns atletas dele. Aqui no canal vai ser bem bacana também. Pergunta dele é: quando é necessário fazer um refeed e o que levar em conta? Primeiramente, a gente avalia o físico da pessoa. Tem pessoas que conseguem manter um bom tempo sem fazer uma refeição livre, sem fazer um refeed, mas tem pessoas que demandam uma recarga de glicogênio mais rápida. Então, tem gente que faz refeição livre semanal. Eu sou uma dessas pessoas que eu consigo depletar muito rápido, tenho um metabolismo bem acelerado. Caso eu não faça uma refeição livre semanal, meu físico fica bem flat. Para quem não sabe, fica flat é um físico murcho, sem muita vida, entre aspas, né? Você não fica vascularizado, você não fica definido, então você fica meio apagado. Então a ideia da refeição livre é você trazer um físico de volta à vida dele, né? De volta à vida dele, assim, entre aspas, você trazer mais qualidade, mas isso vai demandar a resposta do físico. Quando for essencial, quando ele estiver precisando, quando a dieta em si não está gerando um resultado positivo, a gente entra com uma refeição livre. E a refeição livre pode variar uma recarga de comida limpa, né? Fazer mais uma refeição com carbo, ou se não, adicionar um hambúrguer, uma pizza, um sorvete. Vai de como o físico da pessoa responda melhor. Isso vai depender do treinador da pessoa, que ele já está fazendo um acompanhamento com ela, vai saber se ela responde melhor com comida ou com uma refeição de hambúrguer, pizza. Isso. Outra pergunta aqui. Prefere seguir dieta linear ou utilizar o ciclo de carbo? Atualmente eu venho utilizando o ciclo de carbo. Acredito que o ciclo de carbo faça com que a gente tenha uma melhor resposta metabólica. Isso não só para mim, mas funciona para a maioria das pessoas. Você manter uma dieta linear, eu acho que seria mais válido para uma dieta em off-season, para você poder ter ganhos de forma geral. O ciclo de carbo faz com que você puxe melhor a qualidade do físico. E nos dias que você queira adicionar mais calorias, nos dias que seria um ponto fraco, né, para você treinar, seriam os melhores dias para você ter essa sinalização com carbo mais alto. Isso faria com que você desenvolvesse esses músculos de uma melhor maneira e também você consiga fazer recarga de glicogênio nesses dias, fazendo com que o seu metabolismo acelere e não fique flat, entendeu? O ciclo de carbo entra justamente para isso, para enganar o seu metabolismo e você ter uma melhor resposta, tanto para ganho quanto para definição muscular também. E isso melhora tanto a resposta metabólica quanto físico. Próxima pergunta: como blinda o seu psicológico na reta final para lidar com o cansaço físico, mental, fome e estresse? Cara, já tá lascado, né, velho?
Ah, cara, eu acho assim, todo campeonato é difícil, toda preparação é complicada. Mesmo que seja uma preparação fácil, ela demanda muito foco, muita resiliência. Então, você tem que saber lidar com as coisas externas da sua vida, porque se você não souber lidar, isso vai refletir na sua preparação. E qualquer estresse fora que você não saiba resolver, vai atrapalhar sua preparação, sua finalização, o desenvolvimento do seu físico. Então, eu acredito que você tem que saber separar as coisas. Problema pessoal, você tem que resolver, não tem como você deixar de lado para resolver depois. Só que quando você vai resolver isso, você tem que manter sua vida de atleta, sua dieta, seu treino, porque uma coisa não pode interferir a outra. Às vezes acontece, porém você tem que saber lidar da melhor maneira possível para que não afete e nem tire o resultado, né, que você almeja. Então você tem que permanecer focado, e eu acho que a preparação faz com que você tenha um amadurecimento melhor sobre tudo isso. Você vai aprender a saber lidar com o seu relacionamento, com a sua família, com o seu trabalho. Você vai saber ser um pouco mais flexível com tudo. Tem gente que não consegue lidar inicialmente, mas com o tempo fazendo isso, vai aprender sim a lidar. Você vai saber que tudo que está passando é processo, então não adianta você querer discutir com todo mundo, resolver de uma maneira ruim as coisas que não vai mudar, entendeu? Quanto mais flexível, quanto mais calmo você ser nesse momento, você vai conseguir manter o foco em tudo, resolver os seus problemas e manter sua preparação, seu objetivo, que é a competição, entendeu? Então não adianta ficar muito nervoso, muito neurótico com as coisas. É você ter tranquilidade, saber que tudo tem o seu momento, tem a hora de você resolver os seus problemas, tem a hora de você treinar, tem a hora de você fazer dieta, tem a hora de fechar no seu mundo e também sair, porque sair desse mundo você tem uma vida além disso, né? Tem seu trabalho, sua família, seu relacionamento, então você tem que saber lidar com tudo um pouco, ser flexível, e isso vai trazer mais amadurecimento para você na sua vida. E eu acho que é isso. Tinha mais algumas perguntas aqui, mas relacionado à preparação, à finalização, é isso. Acredito que essas perguntas vão agregar bastante para vocês, no conhecimento de vocês, para saber o que é uma preparação de um atleta, como que é uma finalização, o gasto, né, de um atleta. Uma pessoa perguntou também sobre a frequência de treino, a divisão de treino. Minha divisão de treino não mudou, a frequência é a mesma também. Basicamente você vai manter fazendo o que você já estava fazendo, não vai mudar muita coisa, é só um reajuste na questão da água, um reajuste na questão de carboidratos. Basicamente é a mesma coisa, então a gente só altera essas duas coisas para a gente poder finalizar, desidratar e competir. E é isso, espero que de alguma forma tenha ajudado vocês, tirado as dúvidas de vocês sobre a vida de atleta, sobre os gastos de um atleta, alimentação, preparação, finalização. E é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixa aqui no comentário. Se vocês quiserem que faça mais desse vídeo aqui, eu fico muito feliz de poder agregar para vocês também, sanar as dúvidas de vocês, poder passar um pouco da minha experiência de atleta para vocês também. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o comentário, curta, compartilha. E é isso. Tamo junto. É nóis.